todos. Vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis mais como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Vamos orar. Que tu, meu Senhor, maravilhoso, o Deus que nos veio guiar os crentes em toda a verdade. Não verdade com mentira, mas toda a verdade. Porque tu és o Deus da verdade. Então guia-nos agora nesse texto de Efésios, para que compreendamos os teus desígnios, tua santidade, tua pureza, tua glória, para que andemos no Senhor, andemos trilhando o caminho santo, as veredas santas do Senhor. Dá-nos isto, Pai. É o que eu peço para esta manhã, para os que aqui estão, para aqueles que porventura terão prazer de ouvir a tua palavra. Em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Bom dia a todos. Eu quero só lembrar os irmãos, eu estou tomando esses textos para trazer estudos para vocês. Escola dominical é uma escola, né? E quando tivermos mais pessoas, nós vamos voltar ao sistema de escola mesmo. Eu traria uma mensagem de meia hora e os irmãos vão ter suas classes, conforme nós fazíamos anteriormente. Tá? Mas aqui eu quero tomar esse texto, irmãos. Por quê? Primeiro, é uma passagem bíblica, um assunto do momento. Nós precisamos desse assunto. Na realidade, Paulo está tratando aqui de vida santa. Vida santa. Porque desde o Velho Testamento, os irmãos lembram quando Deus sempre lidou com Israel para não misturar com os gentios? Por quê? Porque normalmente os gentios, quer dizer, o homem não salvo, mesmo que seja um parente e amigo seu, ele tem uma influência pervertida na nossa vida. Quando você se une muito com gentios, a vida deles influencia a sua vida. Tá? Se você tem um propósito de testemunhar, para mostrar sua vida, sua santidade, tudo bem. Mas não vai demorar muito, ele vai sumir de você. Tá? Nenhuma treva consegue ficar perto de uma luz. Tá? Se você é crente e consegue viver em harmonia com os ímpios, alguma coisa está errada. Você não está sendo uma luz a brilhar. Porque a diferença é grande, irmãos. Tá? A não ser você, por exemplo, o caso da irmã aqui, cujo marido não é crente. Né? Ela brilha ali. Ela brilha porque está perto dele, vive com ele, com os filhos. Então, o que Paulo está nos ensinando aqui, irmãos? Ele está ensinando separação, santidade, esse versículo. Por que ele fala isso, irmãos? Porque ele mostrou, nos 3 primeiros capítulos, quem são os crentes. Nós aprendemos isso, irmãos. Olha o capítulo 1, que majestoso. Majestoso capítulo. Banhado de glória, de ensinos eternos. Eu fico, irmãos, numa tristeza de ver como os crentes no Brasil não gostam de coisas profundas, não gostam de vamos dizer assim, de mergulhar nas coisas eternas. Eles gostam de coisas superficiais, qualquer coisa diz amém, qualquer coisa diz aleluia, amém, glória a Deus. Eles gostam de superficialidade.
Paulo não dá superficialidade aqui. Paulo nos leva, ele pega a gente e faz a gente mergulhar, para a gente ver o que é que Deus fez por nós. Então a vida hoje, a vida dos crentes, é levada assim com leviandade, irmãos. Quando eu quiser eu vou na igreja, quando eu quiser eu leio a Bíblia, se eu quiser. Tudo hoje é envolvido com secularismo. Cada um faz o que quer. Mas a Bíblia não tem isso, irmãos. Não tem um cristianismo separado. Eu vivendo o meu modo de viver, o Gessé e vocês aqui, cada um individualmente, escolhendo o tipo de vida que quer. Está vivendo isso, irmãos. Está vendo isso. Eu vou ser crente do meu jeito. Eu me lembro de alguém que frequentou nossa igreja. Tá? Eu sou a igreja. Tá? Eu sou a igreja. Tá? Olha, irmãos, não é verdade. Eu não sou a igreja. Eu faço parte da igreja. A igreja é a comunhão dos santos. Tá? É por isso, irmãos, que está havendo tanto mundanismo, tanta apreciação pelo que os ímpios fazem. A normalidade deste mundo, o que é normal para este mundo, está sendo normal para os crentes hoje. Suponho que são, né? Quando na realidade, queridos irmãos, não é normal. Olha o que Paulo diz aqui. Isto, portanto, digo, versículo 17, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Por que Paulo está falando isso, irmãos? Por quê? Eu falei um pouquinho do começo, dos 3 primeiros capítulos, que envolve doutrinas, coisas eternas. Mas aqui ele está falando do corpo. A igreja é um corpo, subordinado a Deus. A igreja tem ordem, tem liderança. Você não pode ser crente em sua casa e desprover da igreja. Olha o que Paulo escreveu para a igreja, para um grupo de crentes. Paulo aqui no capítulo 4 fala que a igreja tem ordem, tem pastor, dali saem profetas, mensageiros, professores. Senão, não é igreja. Não é. É apenas você inventando. Porque você não quer subordinar. Eu ouvi de um senhor que deixou a igreja dele, uma igreja presbiteriana, falou, revoltado com o pastor, falou, você é crente em minha casa mesmo. E começou a juntar. Como é que você vai formar uma igreja sem você ser chamado para isso? E você querer ser seu pastor, seu e do grupinho que você quer. Subordine a sua igreja. Seja capaz de orar para o seu pastor. A Bíblia fala isso, irmãos. Tem um homem que vela pela igreja. Tem um homem que Deus deu a responsabilidade de cuidar de um rebanho. Foi por isso que Cristo falou para Pedro, pastoreia minhas ovelhas. Então, alguém que faz isto, que não quer saber de subordinar, não quer uma organização onde ele vai, onde ele edifica uns aos outros, cumpre o seu trabalho ali, participa como um sacerdote, cantando, contribuindo para a obra, ele vai dizer, minha igreja sou eu mesmo. Eu vou formar do jeito que eu quero em minha casa. Isso é revolta contra os princípios de Deus. Nós temos um grupo aqui? Temos. Mas esse grupo está subordinado à palavra de Deus. E esse grupo sabe que se seu pastor estiver ensinando coisa errada, ele deve sair da igreja. Tá vendo? Então é isso que Paulo fala. Para a gente fazer exatamente o que não estão fazendo aqui, hoje no mundo. Os princípios do mundo, os costumes deste mundo passam. O mundo num período está bonitinho, tem família, tem tudo. Hoje está mudado. As famílias estão sendo destruídas. Alguém me falou ontem que o que tem de mulheres divorciadas hoje, no ambiente, está cheio. Está destruindo a família, Satanás. Está destruindo mesmo.
Os costumes do mundo entraram. Os padrões malignos, perversos, abomináveis estão entrando. As mentiras, tá? Até pastores blasfemos, curtidos de lascívia, paixões, estão brincando, estão falando de família, que Deus quer melhorar. Não, Cristo não veio para isso. Ele veio buscar e salvar perdidos. E ele pede que todos nós sejamos homens e mulheres separados. Então eu quero pegar esse texto aqui, meus irmãos. Por quê? Eu vou mostrar para os irmãos aqui o quanto, deixa eu ver aqui, porque às vezes a gente sai do texto aqui, ele mostra aqui nesse versículo, digo no Senhor, testifico que não mais andeis como os gentios. Quem são os gentios? Os irmãos sabem? Gentio é aquele que não é crente. Nós éramos gentios anteriormente, lembra? Eu já falei isso para os irmãos. Eu era gentio, agora não. Agora eu participo da igreja. Na Bíblia tem 3 grupos: judeu, gentio e igreja. Eu era considerado gentio. E a Bíblia diz para não andar como eles andam. Não andar mesmo. Ah, mas ele é boa pessoa. Não anda. Ah, mas ele é educado, ele não faz mal, é até religioso. Não ande como andam os gentios. Ah? Os irmãos sabem disto. Os gentios são gentios. Os irmãos lembram quando Deus tirou Israel do Egito? A recomendação foi: não se associe com os costumes das nações. Eles são terríveis. Eles vão empurrar vocês para afastarem de mim. Deus fala. Tá? Então aqui ele dá em palavras, irmãos, os motivos. A primeira lição que aparece é que é um perigoso envolvimento com os gentios. Qual a razão? Nós olhamos por fora, né? Nós olhamos assim por fora. Vê que aquela pessoa é boa pessoa, educada, fala bem, gosta da amizade. Oi, vai com Deus, Deus te abençoe. É o costume do povo hoje. Mas Paulo nos leva a penetrar no que está dentro do gentio. Está vendo? Às vezes você olha a pessoa, é religiosa, educada, boa família tem, mas ele é gentil? É. Onde está o problema dele? O problema está no fato de que eu não vejo. O problema dele está no coração dele. Aqui. Olha a palavra que Paulo usa. Veja, na vaidade. Não ande na vaidade dos gentios, os pensamentos dele. Está vendo? O que é que tem dentro da mente do gentio? Sabe o que é? Se você pudesse penetrar na mente dos gentios, se você pudesse abrir a portinhola dele, você veria que tudo escuro lá dentro. A palavra vaidade revela exatamente a forma como os gentios vivem. Vamos lá. Vamos abrir em Deuteronômio. Eu quero devagar aqui dar para os irmãos o conceito dos gentios. Vamos para Deuteronômio capítulo 13. Agora, lá no começo, os irmãos, tá, o 5º livro de Moisés, Deuteronômio 13. Olha o que ele diz. Quando o profeta, o sonhador, se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio que eu venho falar, e disser: vamos após outros deuses que não conheceste e servamos-los, não ouvirás a palavra desse profeta ou sonhador. Tá vendo, irmãos? Até nesta área religiosa, Deus está chamando a atenção de Israel. Não siga. Porque a tendência é afastar de Deus.
Vocês estão vendo como está cheio de religião hoje? Qualquer um agora acha que ele foi chamado por Deus e corre. Abre um salão ali, outro ali. E vai falando, 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 falando. É muito bonito, né? Olha como é muito bom chegar lá. Ele vai orar, levanta a mão, todo mundo está ali, sentindo que Deus está presente. Não vai nessa. Esse é um profeta sonhador. Ele vai apartar você de Deus. Está vendo? Ao invés de aproximar você de Deus, o sonhador afasta você. O que ele tem? Ele tem a verdade? Não. Ele tem vaidade lá. Ele é vaidoso. A mente dele está obscura. Deus não entregou a palavra para ele. Por que vai atrás dele? Dá uma olhada nesses elementos. Eles estão querendo aprovação, estão querendo dizer que são muito espirituais. Só porque falam o nome de Deus. Só porque o povo gosta disso. O povo gosta de superstição. O povo não quer ouvir a verdade. Eles querem bênção, bênção. Ah, vamos estender a mão. Ah, hoje é a mão estendida para emitir, que eles chamam de bênção, bênção. Não tem nada a ver. Então, irmãos, os gentios, na vida religiosa deles, eles são exatamente os principais instrumentos de Satanás para fazer o mundo ocupar os nossos corações. Ah, fácil hoje. Você não vem para a igreja, fica em casa. Ah, então eu vou ouvir alguém falar uma palavra amiga. Tá? Uma palavra amiga. Está cheio disso. Vai lá, fica lá. Ah, mas aquele pastor pregou assim, sim. Vai ouvir para você ver. Esses dias minha irmã, lá da Bahia, postou sobre um pastor que falou: o maior tesouro que temos aqui na terra é a família. E um pastor conhecido, que prega na internet. Ah, então, concebe esse tesouro. Não é verdade. Não é, irmãos. Cristo diz que tem uma família no céu. Ele não veio para... Ele veio até criar espada. Erguer uma espada dentro de família. Uma mulher se converte. O marido não gosta da conversão dela. Luta contra ela. Ou o marido converte e a mulher reage do mesmo jeito. Então cria um clima, uma atmosfera de guerra. Não que o crente queira guerra, mas porque não consegue entrosar luz com as trevas. Cristo não veio a arrumar a família. Ele veio buscar e salvar perdidos. É claro que se uma família toda se converter, há bênçãos ali. O homem torna-se um sacerdote do lar, a mulher passa a ser submissa a ele, os filhos obedientes. Mas o mundo, irmãos, hoje, dilacera tudo isso, destrói tudo isso. Que temos visto hoje, até nas famílias chamadas cristãs, mulheres querem fazer o que querem, desrespeitando o marido, tá? Procurando um amor aqui, outro amor ali. Os jovens não têm mais respeito pelos pais. O mundo influenciou. O alvo da religião mundana é afastar a gente de Deus e não aproximar. Então, no Velho Testamento, os ímpios eram assim, irmãos, sempre foram assim. Eles têm divindade para tudo. O Deus disso, o Deus daquilo, o Deus disso, o Deus da família, o Deus dos bens, o Deus da prosperidade. Eles têm tudo isso. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos unir com os ímpios? Não, Paulo diz para afastar. Veja, irmãos, quando Satanás não consegue derrubar os crentes diretamente, ele usa meios indiretos. O caso de uma religião, o caso de um pregador, ele sempre está usando meios indiretos. Satanás não para. Ele sabe qual a área que eu e você somos frágeis. Ele vai lutar contra você para derrubar a sua fé. Ele quer barrar o crente. Eu tenho visto, irmãos,
como alguns estão firmes na fé ali, lendo a Bíblia e querendo mais, de repente Satanás vem e pá, de cheio, dá um golpe na pessoa. Ele não quer crentes firmes no mundo. É um atrapalho para ele. Ele quer derrubar a causa de Deus. Então ele vai atacar a gente. Ele sabe qual é o ponto fraco meu e o ponto fraco seu. Ele usa o mundo, os gentios. O perigo principal, irmãos, está no fato de que os pensamentos estão cheios de quê? Vaidade. Vamos explicar isso para os irmãos? Vaidade significa que toda luz que mobiliza os gentios é luz de fora e não de dentro. Eu já preguei tanto sobre isso, mas eu acho que minhas palavras são poucas, são débeis para explicar o termo vaidade. Vaidade significa que o pouco de luz que os ímpios têm são lamparinas acesas pelo diabo. O mundo sempre está acendendo as suas luzes. Igual o São João, né? A gente acendia a fogueira de São João em frente da casa, quando era pequeno. Né? O mundo acende suas fogueiras. Agora é a fogueira da política. Tá? Todo mundo aceso, querendo o Brasil melhor. Tudo bem, não tem nada de errado nisso. Olhando do ponto de vista do mundo, não tem nada de errado. Quem é que não quer? A gente quer um país melhor, mas o mundo fica cheio de luzes disto. Há uma luta dentro do próprio mundo. Eu quero aquele, eu quero isso, eu quero aquilo. A Bíblia fala sobre isso, irmãos. A Bíblia não nos deixa sem orientação. Hoje tem as luzes da religião. Todo mundo hoje é evangélico. Todo mundo hoje é evangélico. Tá? Até nas festas que tem de aniversário, pessoas ímpias, falando de imoralidade, bebendo suas cervejas, ficam bêbados. E quando canta no nome de Deus. Canta no nome de Jesus hoje. Tá? Todo mundo hoje é religioso. O que é isso? Luz de fora, não de dentro. O ímpio não tem luz acesa de Deus dentro dele. Não tem verdade lá dentro. É tudo escuro. Então, a palavra vaidade significa que eles pensam e tem tudo em forma de sonhos. Sonhos. Os irmãos sabem o que é sonho? Tudo hoje é na base, eu sonho. Antigamente tinha o sonho de Deus. Os ímpios vivem assim. Nós, os crentes, não. Você viu como hoje eles falam? Pense positivamente. Não pense negativo. É por isso que eles não gostam da mensagem de certos pastores que pregam com poder. Prega a verdade. Eles não gostam. Eles querem viver de positivismo. E não de fatos concretos. A Bíblia diz, sede sóbrios. Está dizendo, não sejam bêbados com a bebida humana dos homens. Pensem a realidade. Eu estou no mundo. Eu estou pisando os pés no chão. Eu posso morrer a qualquer momento. Eu estou no mundo perigoso. Eu estou no mundo de ataques do diabo. Se eu viver de sonho, eu me perco. E o mundo gentil vive assim, de sonho. Vamos lá, irmãos. Eu falei também que a mente deles, o que pensa? O que tem ali? Vaidade. O que eles pensam? Eles sempre estão pensando em ganhar dinheiro. Vaidade. Vai perder tudo. Viajar, ter prazeres, viver na imoralidade como é a vida de hoje. Sonham alto. Dá uma olhadinha no mundo, irmãos. Vê as casas lotéricas cheias de pessoas tentando ganhar dinheiro. Mas, por quê? Porque eles vivem de sonho, vaidade. Está vendo? Outro detalhe aqui, irmãos.
toda essa felicidade, prazer, alegria e festas, como eu falei antes para os irmãos, são fogueiras acesas do lado de fora do coração. Tá? A coisa que Satanás faz com os ímpios é esconder o coração deles. Manter a porta trancada. Olha para fora. Olha o que eu tenho aqui no meu mundo. Olha o mundo. Eu tenho muita prosperidade. Eu tenho muita coisa para dar para vocês. Venha para cá. Se você não compreende as táticas do diabo, você é levado. Lembra quando Jesus foi para o deserto? Ele estava 40 dias sem comer. Tá? 40 dias. E o que aconteceu? Satanás aproveitou da fraqueza dele e tentou quebrar a resistência do Filho de Deus. Só que ali a palavra de Deus, no coração do Senhor, ele resistiu ao diabo e Satanás fugiu. Tá? O mundo está assim, especialmente em nossos dias. Quando eu vejo alguém voltado para a palavra de Deus, eu tenho que orar muito, porque Satanás pode quebrar aquela resistência. Outro detalhe aqui, irmãos. A palavra de Deus é o único poder que me faz penetrar na caverna escura para descobrir o que é que tem lá no ímpio. Dá uma olhadinha no coração dele. Não importa. O que é que ele tem lá dentro? Nada. Tá? Vaidade significa nada. O que é que você tem? Quais são os seus planos? Tudo que não visa a eternidade. Tudo que não visa a glória de Deus. Tudo que me envolve com esta vida aqui, sem o meu Deus, torna-se vaidade. Eu tenho, irmãos, falado para vocês, tira os olhos da Bíblia. Tira a verdade dos seus corações. E a vida se torna vaidade. Tudo perde, tudo vai embora. Tá vendo? Eu vivo do momento. O ímpio vive do momento. Ele quer realização daquele momento. Tá? Tudo é prazer instantâneo. É felicidade que vai embora. Eles vão almoçar agora, depois vão ter que pensar em alguma coisa para a noite. Eles estão pensando sempre no momento. Quantos amigos eu tenho? Quanta cerveja eu posso beber? Quanto eu posso falar de imoralidade sexual? Que hora vai ser o jogo do meu time? Que horas? À noite eu vou comer? Amanhã eu vou trabalhar, ganhar dinheiro. A vida é do momento. Eles não têm nada de luz dentro. Significa vaidade. Não entre nisso. Queridos irmãos, é tão profundo o pecado, tão profundo, que a gente não sabe de nada, a gente olha para a aparência. Eu estou lutando com os irmãos, ensinando a Bíblia para vocês, na esperança de que Deus mostre o que está lá dentro. Eu gostaria muito que os irmãos lessem Levítico capítulo 18, 19 e 20. Quando Deus fala ali para Israel, antes de Israel entrar na terra prometida, o que é que aqueles ímpios faziam? O que é que eles faziam lá dentro, lá naquela nação? Por isso que Deus queria acabar com eles. Eu vou acabar com eles. Eu vou matar todos. E até criancinhas, irmãos. Porque Deus não vê a idade. Ele vê o homem no pecado. Eles tinham imoralidade com as próprias irmãs, com as mães. Homem com homem, mulher com mulher, com animais. Idólatras, profanos, malignos, desrespeitosos, covardes. Deus diz lá que até a própria terra estava vomitando aqueles elementos. É por isso que Deus vai destruir o mundo. Ele não tem planos para melhorar esta vida. Às vezes ele dá um tempo de melhoras, mas depois ele pode tirar. Nós estamos vendo aí o perigo dos comunistas tomarem o poder da nação. E o que vai acontecer?
É Deus utilizando esses elementos para quebrar a vaidade dos homens e tirá-lo e limpar a igreja, purificar a igreja, para mostrar quem são os verdadeiros crentes. Olha o que está acontecendo na Venezuela, na Nicarágua, na Argentina. Eles vão chegando devagar. Então, queridos irmãos, o nosso país está livre? Não. Acordem, crentes. Acordem. Porque o mal está batendo a porta. Arrependam. Eu queria falar com os pastores. Não é hora de outra coisa. É hora de ajoelhar. Quebrantado. Senhor, me quebra meu coração. Eu tenho buscado o mundo e não o Senhor. É hora de um avivamento. E Deus pode punir. Quando eles entram, eles ordenam os terroristas. Entram e atirem quem está lá na igreja. Pode chegar esse momento de que eles começam a atirar e matar. Também, irmãos, os gentios estão ocupados com vaidade até a morte. Eles não se convertem não, irmãos. Não. Eu vejo alguns crentes, eu vou falar, quem sabe na hora da morte ele faz uma decisão. Espere. É Deus que opera. É Deus quem chama. Salvação de alma é trabalho de Deus. A gente fala, a gente prega, a gente exorta os ímpios. Vem. Eu tinha um amigo, ele morava lá em frente da minha casa. Amigo mesmo, gostava dele. Falei do evangelho para ele. Falei. Morreu no pecado. Morreu no pecado. Deus não chamou. Eu tenho orado por Ribeirão Preto, pelo Brasil, para que Deus levante a compaixão dele e venha chamar pecadores ao arrependimento. Não está tendo isso hoje, irmãos. Eu tenho falado milhares de vezes para vocês. Não está tendo arrependidos hoje. Não está. Vamos clamar ao Senhor. Os ímpios morrem gostosamente no pecado. Eles acham que serão felizes, que vão para o céu. Os falsos mestres têm dado essa impressão de bem-estar. E nem o inferno muda o homem. Mesmo no inferno, eles vão ficar com raiva de Deus. Estão lá com raiva. Agora, deixa eu passar com os irmãos para os perigos resultantes da vaidade dos gentios. Vamos lá, o versículo 17, Efésios, eu pulei para Deuteronômio. Vamos voltar agora para Efésios. Aqui, queridos irmãos, Efésios capítulo 4. Eu já achei, não sei se os irmãos acharam. Versículo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Vamos explicar isso para os irmãos. A primeira lição aqui é que as intenções de Satanás são de levar vaidade aos corações. Essa é a intenção. O pai da mentira transforma tudo em vaidade. Eu posso tomar hoje o sistema religioso atual. Ele quer fazer com que todo mundo pense que Deus está com eles. Chamada falsa paz. Deus está comigo. Vai com Deus. Deus te abençoe. Então eles falam hoje em louvar, adorar. A boca deles é para isso. Eles inventaram um culto hoje chamado louvor. Adoração. Eles fazem festa dentro de uma igreja hoje. Levanta as mãos. Não tem mais temor. O que tem hoje é o sentir bem. O que há hoje é, eu estou sentindo bem.
o culto me faz bem. O pastor prega o que eu gosto. Todo mundo está ali sonhando. Os sonhos dados pelo diabo. Não é de Deus, irmãos. As coisas de Deus nos põem os pés no chão. Nos faz pesar a consciência. Quem sou eu? De onde eu vim? Eu tenho que andar. A peregrinação não é brincadeira. É por isso que eu enfatizo os hinos que nós cantamos aqui. Nós estamos em guerra. Nós não estamos em piquenique. Nós não estamos em festa. Nós estamos enfrentando o diabo. O mundo cruel. Uma ferocidade tremenda dos inimigos contra a verdade. Então, irmãos, as vaidades dos ímpios, elas servem de entretenimento e retiram as mentes dos verdadeiros valores. Aos poucos, Satanás, com os entretenimentos dele, ele vai tirando os verdadeiros valores da vida. Observe como está acontecendo em nossos dias. Até no modo natural de viver. Os valores verdadeiros. Vamos colocar esses princípios. A família. Tá? Nós sabemos que, mesmo que a Bíblia não está falando de que Deus veio mudar a família, mas as famílias têm valores. Porque a família foi formada antes da entrada do pecado. Satanás quer quebrar isso. O bom conceito de Deus, de respeito, não chama mais senhor de senhores. Ou você, ou tio, ou tia, ou mãe. Está assim desse jeito hoje. Os princípios de respeito. Respeitam a autoridade. Nossas crianças não estão mais protegidas. Tiraram a autoridade de um homem dentro de casa. Ele não é uma figura de autoridade, mas de respeito. Tá? As mulheres estão tentando ocupar o lugar de homens. É por isso que estão distorcendo tudo. Homens querendo ser mulheres e mulheres querendo ser homens. Até na forma da aparência, os homens estão querendo mudar. Fazendo os costumes que a mulher tem na aparência. Tá? De pintura, de cuidar de unhas. Porque está mudando os valores. Está vendo como o mundo vive assim? Satanás, aos poucos, ele vai empurrando para fora. Ele vai tirando as melhores mobílias e empurrando para o lixo. Para colocar lixo dentro da vida. Está vendo o que ele faz? Então, meus irmãos, há no ímpio uma tendência de mal para pior. Os ímpios não melhoram. Eles tendem a ir de mal a pior. Você fala, pastor, mas olha como está hoje. Mulheres que são estudadas, tá? Advogadas, juízas. E, escutem, saiam dos valores de Deus e você vai onde o homem pode chegar. Onde a maldade chega. Como eles são transformados de seres humanos para serem vermes. Tá? Para irem para as abominações. Tá vendo? Não há como mudar o homem. É igual batatinha. Os irmãos já viram quando a batata está apodrecendo? Vai apodrecendo as outras também e exala um mau cheiro terrível. O homem no pecado, ele não vai melhorando. Ele vai apodrecendo. Ele vai ficando pior. Ele não melhora. Por isso que a igreja é luz. E é sal. Se a igreja não tiver com a salinidade própria, o mundo vira um terror de imoralidade, de corrupção, de mentiras, de vaidade, de covardia. Eles encobrem as realidades da vida. Vou dizer para os irmãos, as vaidades encobrem as realidades da vida e ocupam o viver com trivialidades, com coisas banais.
que não tem valor nenhum. O mundo é assim. Quais são os valores? Vamos passear, vou colocar meu filho para fazer, minha filha para fazer balé, o rapaz para ser forte fisicamente. Trivialidades. Elas em si não são erradas, mas o fato é que os valores foram desmanchados. Eu vejo hoje o que mamãe e papai estão fazendo com seus filhos. Suas filhas são treinadas a ser profissionais e não donas de casa. Os filhos são treinados a serem profissionais e não homens, cavalheiros, de respeito. Tá? Por quê? Porque os verdadeiros valores são transformados em trivialidades. Não tem valor aquilo. Eles fazem com que os homens se tornem associados ao programa maligno deste mundo. O alvo do diabo, qual é? Ele quer fazer o mundo o lugar próprio do anticristo. Ele quer preparar o tapete para a chegada do anticristo. Satanás é religioso, irmãos. Ele não é bobo. Ele quer criar o mundo religioso dele. Então ele está colocando o tapete. E quem está fazendo isso? Todas as organizações do mundo. Toda essa organização mundana trabalha para um fim, um propósito. A chegada do anticristo. Tá? Para que expulse do mundo toda adoração a Deus. É por isso que virá o arrebatamento. A igreja vai ser tirada daqui. Está vendo? Para entrar o anticristo, que todo incrédulo vai adorar. Todo. Vamos adiante, irmãos. O que a vaidade dos gentios pode produzir no crente? O que faz com o crente? Primeiro, apaga toda e qualquer intenção de avançar em piedade e santidade. É a primeiríssima coisa. Dê uma olhada. Nós estamos tendo homens piedosos hoje na igreja? Está tendo homens de valor? Não tem. As mulheres conseguiram fazer dos homens bobos, hipnotizados por elas. Foi assim que aconteceu com Adão, lá no Éden. Ele estava tão hipnotizado pela beleza de Eva, que ele não percebeu, a responsabilidade dele era proteger. É o que está acontecendo hoje. As mulheres conseguiram fazer dos homens banais. Assim. Deixa as coisas acontecerem. E o efeito disso na igreja é tremendo. Porque não temos homens de valor. Não temos líderes espirituais. Não temos homens que comandam a vida da esposa e dos filhos. Faltam homens piedosos, homens de respeito, homens que temem a Deus e que conseguem levar a família nisso. Não está tendo. A minha maior luta aqui na igreja foi com as mulheres. Elas lutaram contra a verdade. Então, veja o que está acontecendo. Nós temos um avanço em piedade? Não temos. Graças a Deus tem alguns resultados. Alguns. A vida de algumas irmãs e homens piedosos. O alvo de Deus é piedade na vida. Deus não joga os valores fora. O lar é o lar. Que tenha homens piedosos e mulheres piedosos e filhos piedosos. Pais trazendo os filhos à igreja. Colocando o melhor deles. Melhor roupa. As filhas. Tá? Ensinando-as a viver como Deus quer. Olha que bênção. Está vendo como a piedade melhora? Segundo lugar, mantenha o coração
vazio as vaidades, né? Porque por fora está ocupado. Quando eu estou ocupado com entretenimento, meu coração fica vazio. Tá? Eu não estou me alimentando com a verdade. Quando eu estou buscando entretenimento mundano, eu fico vazio. Eu fico hipnotizado pelo mundo. Quando você abre a internet, você quer assistir o que não deve. Na televisão também. Você perde o poder, a eficácia de ser um crente. Você perde o poder da oração. Você não gasta tempo mais com a Bíblia. A Bíblia passa a ser um livro sem valor. Você não lê bons livros de homens de Deus. Você não tem nada para adorar a Deus em santidade, com cânticos, com gratidão dentro de casa. Não tem, porque você está envolvido com entretenimento. Os horrores do mundo começam a ameaçar. Você fica com medo. Medo disso, medo de ladrão, medo de entrar um perverso no poder. Você fica com medo, porque os valores eternos não existem. Está vendo? Então nós perdemos a força, tá? Que dá ao crente o sustento de viver para a glória de Deus. Está vendo? Nem nos mínimos detalhes nós nos acordamos. Por quê? Perdemos isto. Apaga o amor. A Bíblia fala sobre o amor. Como eu devo o amor. Por isso que existe a igreja, irmão. A igreja não é eu sozinho. A igreja é um ambiente de uma família, onde eu tenho o dever de amar meus irmãos em Cristo, procurar o bem deles. Porque eu venho para a igreja, porque eu quero o bem dos meus irmãos. Eu quero que eles saibam que eu estou ali para servi-los. Isso apaga com o mundo. Se eu estiver envolvido com os ímpios, eu perco esse sentimento de amar uns aos outros, de reforçar a vida espiritual deles, tá? De dar todo o apoio ao pastor, orar por ele. A causa é santa. Nós temos um trabalho a fazer. Tá vendo? E exige que amemos mesmo. O amor bíblico diz que eu só sirvo neste mundo para servir. Eu estou neste mundo para servir aos santos. Por isso que a Bíblia diz, amai uns aos outros, exortai-vos mutuamente. É um trabalho dentro da igreja. Então eu perco com as vaidades deste mundo. O viver se torna egoísta, só penso em mim. Busco meus interesses. Eu volto à atitude infantil. Já viu como criança não pensa nos outros? Chora à toa, não importa o ambiente, pega em tudo, quer mexer em tudo. É de criança. Quando nós não temos o amor de Cristo, por causa das vaidades, nós voltamos a atitudes infantis. Eu sempre falei para os irmãos da vida do rei Acabe. Ele foi aquele tipo que os pais não disciplinaram quando era pequeno. Tudo que ele queria, ele ganhava no grito. Quando cresceu, casou com a rainha Jezabel, uma mulher extremamente perversa. E ele gostou, porque Jezabel fazia tudo o que ele queria. Quando ele quis tomar a vinha que estava ao lado do palácio, ele só usou a esposa. Ela mandou matar o dono. E ele tomou posse. Aí ele encontrou com Elias. Quando ele viu Elias, o que é que ele disse? Já me achaste, inimigo meu? Olha o orgulhoso. Tá vendo? Não queria um profeta. Ele era cheio de falsos profetas. Aquele fala o que eu gosto. Egoísta. E olha a morte dele. O terror da vida para a família dele. A morte dele, de Jezabel, todos os parentes. A ira de Deus veio terrivelmente em cima. Nós não podemos brincar com isso, irmãos. Outro detalhe. A vaidade faz o crente desvencilhar-se da luta em oração, da busca de santidade e de um bom testemunho. Eu falo para os irmãos,
Se nós vivemos segundo os gentios, nós não temos interesse no trabalho da igreja, na pregação do pastor Davi Sena, ou de qualquer outro pastor que leva a sério a Bíblia. Nós não queremos levar gente para a igreja, porque não estamos dando bom testemunho. Nós não queremos o bem eterno das pessoas. Você só pode amar os gentios se você desejar que eles sejam salvos. Orar por eles. Orar para que o evangelho prospere, cresça. A vaidade também, vou rápido aqui para terminar, irmãos. A vaidade faz o crente desvencilhar-se. Já falei sobre isso. Faz com que a pessoa veja os verdadeiros valores como vaidade e passe a perseguir esses valores. Já imaginou quando os verdadeiros valores são transformados em lixo e os lixos são transformados em valores? Quando você, até crentes, dizer, não, isso já passou. Isso era do tempo passado. Hoje as coisas mudaram. Está vendo o que está acontecendo? Até nas igrejas. O respeito, a liderança de um pastor, a liderança de um chefe de família, a posição da mulher no lar, dos filhos, em respeito aos pais. Tudo isso vai acabando. E a gente olha para isso como se fosse coisas desprezíveis. Tá? Então a gente pega essas coisas que são valores verdadeiros, colocamos no museu e começamos a tirar foto. Isso era do passado, lembra? Eu me lembro de um senhor americano, muito tempo atrás, ele passou na Bahia, minha irmã era empregada deles. Passou lá e comprou um ferro, não ferro elétrico, ferro de fogo mesmo, carvão mesmo, né? Ele comprou para quê? Para ter como coisa assim, guardado na casa dele, na frente, coisas antigas. Hoje estão fazendo isso, irmãos. Os verdadeiros valores estão sendo jogados fora. E o que não tem valor estão entrando. As coisas que não têm valor estão entrando. Tá? Objeto de uso hoje. Tá vendo? Então, queridos irmãos, eu vou terminar aqui por causa do meu tempo. Olha o que a Bíblia diz. Para não imitar os gentios. Separe deles. Você vai falar, pastor, que separação é essa? Não é a separação física. É a separação do coração. De tal maneira que você não ama o que eles amam. Eles amam a Deus? Os ímpios amam o seu Deus? Não. Então, você não pode ter amizade com eles. Faça de tal maneira que para eles parece que você odeia. Mas você não está odiando. Você está amando Deus. E ao amar seu Deus, a impressão que dá para os gentios é que você está odiando eles. Está vendo? É porque o amor que você dedica ao seu Deus é tão grande que vai parecer para os ímpios que você tem ódio deles. E não é verdade. Você vai amá-los com o amor de Deus para o bem eterno deles. Olha o que Daniel fez. Tentaram persuadi-lo a não orar mais. Ele falou, vou orar. E aquela posição dele levou para ser jogado à cova dos leões. Ele não mudou. Tá? Deus o protegeu. Está vendo, queridos irmãos? O que realmente significa separação dos gentios. Com a bênção de Deus. Eu vou terminar esse assunto no próximo domingo.